você abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Amém? Lucas, capítulo 18, o versículo é o 9. Diz que vai ser comum, né, irmãos? Nós termos temperaturas tão altas, né? Apesar que acho que aqui sempre foi assim, né? Ou não? Todo ano é assim? É? Ou esse está mais que os outros? Esse está mais, né? Mais. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Coloca a tua mão sobre a Bíblia assim e diga: Pai, meu coração está aberto. Fala comigo, ajuda-me a entender, para que entendendo eu seja abençoado em nome de Jesus. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram o quê? Justos e desprezavam os outros. Hoje em dia isso é muito perigoso, irmãos. Muitas pessoas falam coisas, amém? Ou confiam em si mesmo e falam de coisas como se elas estivessem sendo justas. De vez em quando eu vejo pessoas que não conhecem Deus também, e elas têm sempre uma teoria, um caminho, como que a igreja deveria ser, como que as coisas de Deus são, dizendo como que ela faz, como se aquilo que ela fizesse, a maneira como ela age, fosse a maneira e fosse desse jeito que Deus respondesse. Amém? E nem sempre é. E baseado nisso, Jesus ele conta uma parábola. Aí diz no 10 assim, ó: 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Jesus contando: ó Deus, ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este, o quê? Publicano. Então, na oração do fariseu, ele começou já dizendo para Deus que ele não era como a maioria, colocando que ele era uma pessoa realmente diferenciada. E realmente eles eram diferenciados. Você vê, eles tinham o hábito de ser o dito, o costume de que olhava para eles era como se eles tivessem uma vida impecável realmente. Eram pessoas que você olhava, eles eram metódicos. Eles tinham o hábito de fazer tudo conforme a lei mandava. Amém? E aí vai dizendo que ele não era injusto, que ele não era adúltero, não era como aquele publicano. E aí ele começa a falar de coisas também que ele achava que era importante. E aí diz assim, ó: jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, o quê? Pecador. A oração do publicano não tinha nada ali da qual ele se comparava. Ele não tinha, talvez, dentro dele nenhum motivo também para se exaltar. Amém? Talvez ele olhando também para ele não se via melhor do que o fariseu, melhor do que ninguém. Então ele simplesmente dizia para Deus ter misericórdia dele. Essa daí deveria ser a forma que todo crente ou cristão, ou qualquer pessoa que acredita em Deus, ele chegasse diante de Deus. Não para se exaltar na presença de Deus, não para olhar e falar para Deus as virtudes que há em si. Porque você vê aquele homem, ele dizia que ele era melhor. É verdade ou não é? Ele estava apontando qualidades para Deus. Muitas pessoas hoje, quando querem ser libertas de algo, querem alcançar uma vitória, uma cura, às vezes a oração dela é assim: Jesus, eu sou trabalhador, eu só faço aquilo que é certo, eu só faço bem para as pessoas. Eu já atendi muita gente que a oração dela é assim, que ela vem conversar com a gente, ela diz: pastor, eu faço tudo certo, tudo que eu posso fazer de bom eu faço. Tem
tanta gente por aí fazendo tudo errado. Talvez você já ouviu alguém falando assim. Talvez você já conversou com alguém que você olha para ela e você fala, puxa vida, uma pessoa que faz tudo perfeitamente assim, realmente ela para estar bem, sim ou não? Mas às vezes não é isso que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que Jesus fala no 14. Olha lá o que Jesus diz. Digo-vos que este desceu, este quem? O publicano. Desceu o que, igreja? Justificado para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será o quê? E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, nessa passagem, nós percebemos que existe pessoas, existe gente que elas perdem a bênção de Deus porque a maneira qual ela invoca a Deus não é a maneira correta, não é a maneira certa. Ela não reconhece quem ela realmente é. Mas como assim, pastor? Eles falaram do que eles eram? Não. Tem muita gente que chega diante de Deus achando que Deus ele tem obrigação de fazer, que Deus vai operar alguma coisa na vida dele, porque apresenta para Deus algumas razões. E realmente tem pessoas que fazem o bem, mas irmãos, a Bíblia diz que todos nós somos o quê? Pecadores. Amém? Nenhum de nós merecemos nada de Deus. Ah, pastor, mas tem tanta gente aí que alcança coisas, tudo bem. Mas não é porque ela alcança que eu tenho que alcançar, porque a minha vida está no mesmo nível que o dela. Não, eu vou alcançar alguma coisa de Deus, é pela misericórdia de Deus. Deixa o marcador, eu vou voltar. Salmo 145. Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Amém? Quem achou, diga amém, Jesus. Olha o que ele diz lá. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De que forma, igreja? De todos que o invocam em verdade. Eu pergunto baseado na parábola que Jesus contou. Jesus não contou aquela parábola toda. Jesus contou porque existem dois tipos de pessoas realmente. Existem aquelas que vai diante de Deus e elas não invocam a Deus em verdade. Elas invocam a Deus se exaltando. Mas em verdade é o quê? Em verdade é quando você reconhece a tua posição no mundo espiritual. Quando você vai diante de Deus, você sabe realmente que você não tem motivos algum para alcançar nada de Deus. Mas você sabe que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Então, quando Ele fala que Deus está perto de quem invoca, e os que invocam em espírito, e no caso aqui em verdade, ou seja, pessoas que realmente reconhecem quem é Deus e reconhecem quem ela é no mundo espiritual. Eu vou passar mais um versículo à frente, vou pegar um outro exemplo da Bíblia, 1 Crônicas 4:9. A Bíblia fala da história de Jabes, que caiu. Amém? 1 Crônicas 4:9. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Amém? Diz assim, ó, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei. O Jabes, claro, não vou dizer que seja culpa dele. O parto que ele teve foi um parto trabalhoso. Mas, de alguma forma, a mãe dá um nome para ele, um nome que marca esse jovem, não é essa criança, definitivamente. Ele passa a ser aquela pessoa que carrega dores. E você pode achar que não, tem pessoas que parece que o nome dá certinho, não é verdade? Quando você começa a observar alguns nomes, você vai percebendo que costuma aqueles nomes ser complicadinhos. É verdade ou não é? Quando você pega alguma coisa assim, algumas coisas parece que se assemelham, né? Se repetem na vida. E o Jabes,
Quando ele cresce, ele faz uma oração. Olha o que diz depois. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ali ele já tinha crescido, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizesse que do mal não seja o quê? Aflito ou afligido, algumas tradições. Então, quando Jabes chega, ele não chegou na posição de alguém que havia sido injustiçado. Ele chegou dizendo para Deus, Deus, a minha mãe me amaldiçoou com o nome, é por isso que a minha vida vai para frente. Não, ele dizia de maneira que eu não leve a dor, que eu não seja afligido. Ou seja, era uma pessoa que reconhecia a limitação dele. Ele sabia que por onde ele passava, ele era afligido de alguma maneira, ele carregava a dor de alguma maneira. E tem pessoas que elas precisam aprender na presença de Deus assim, Deus, eu estou passando por isso, porque os passos que eu tenho dado são errados. Aquilo que eu tenho feito não tem feito bem para mim, tem me causado prejuízos. Algumas pessoas não alcançam algo de Deus, porque elas chegam sempre dizendo para Deus que elas são vítimas. E na verdade a gente precisa reconhecer que nós estamos sendo. Às vezes, em alguns casos, Deus, porque eu tenho andado errado, porque eu tenho feito tanta coisa que não é bom. Tem gente que ela chega doente diante de Deus, ela tem que falar, Jesus, eu estou assim porque eu fumei, porque eu bebi, porque eu fiz o que era errado, eu estou assim porque as escolhas da qual eu tomei na minha vida, está me trazendo essas consequências. Tem gente que ela precisa ir diante de Deus e falar, Deus, eu estou numa miséria porque eu joguei tudo fora, com aquilo que não devia. Eu estou nessa posição porque os passos que eu dei foram passos errados. Mas ela não, ela fala, Deus, por que tudo está errado para mim? Deus não vai responder. Por que ele vai responder? Porque a posição que eu estou lá é a mesma do fariseu, cobrando de Deus uma resposta, querendo que Deus faça algo na minha vida, pela qual eu não pratiquei nada, eu não fiz nada para ter aquilo ali. Amém? Já é melhor eu chegar como publicano, Deus, eu estou assim, porque realmente eu sou um pecador. Porque aquilo que está acontecendo na minha vida é consequências das minhas atitudes. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter o Senhor por perto. Não é eu que estou falando, a Bíblia diz, perto está o Senhor dos que invocam em verdade. Então essa sinceridade, essa verdade, quando eu levo a presença de Deus, eu faço Deus atentar para a minha vida. O Jabes, a Bíblia diz ali, ó, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A forma que ele foi diante de Deus, a postura que ele teve diante de Deus, fez com que a resposta de Deus acontecesse. A forma que você for à presença de Deus vai fazer Deus responder na tua vida, vai levar Deus a operar na tua vida. Diga graças a Deus. Mas se eu chegar diante dele, como chegou o fariseu, me exaltando, irmão, eu não vou alcançar nada de Deus. Amém? Ele está perto daqueles que invocam em verdade. Diga graças a Deus. Não importa a posição que você esteja, não importa onde você chegou, onde chegou a tua vida, não importa o que você está passando hoje, Deus ele é especialista em tirar pessoas de situações complicadas. Se você voltar um pouquinho mesmo no versículo 14, 14. Volta lá não no Crônicas, lá no Salmo 145, 14. Volta lá só um pouquinho para mim. Olha lá. O Senhor sustenta a todos os que e levanta a todos os. Mas quem que são os abatidos? Aqueles que reconhecem realmente o que aconteceu. Aqueles que realmente ele percebe, espera um pouquinho, o que está acontecendo na minha vida são consequências das minhas escolhas. Diga graças a Deus. É esse que Deus vai estar perto. É desse que Deus vai responder. Não daquele que está dizendo, Deus, por que acontece isso? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Deus não trabalha com aquele que se exalta. Deus trabalha com aquele que é sincero. Amém? Aquele que é verdadeiro. Quando eu sou verdadeiro, a resposta de Deus, ela se manifesta na minha vida. Diga graças a Deus.
Amém? Retornando mais uma vez lá em Lucas 18, versículo 14. Lucas 18, versículo 14. Digo-vos que este desceu, o quê? Justificado para a sua, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo, o quê? Se exalta. O que vai acontecer com esse? Ele será humilhado. Mas qualquer que a si mesmo se humilhar, será? Uma coisa interessante, Deus não está dizendo para nós ali que todo humilhado vai ser exaltado. Tem muita gente que é humilhado por consequência daquilo que ela faz. Pastor, ela vai ser exaltada? Não. Ela só vai ser exaltada quando ela se coloca na posição realmente de humilhado. Como assim, pastor? Quando ela reconhece. Quando essa pessoa realmente ela vai diante de Deus, ela diz, Deus, realmente eu estou sofrendo porque eu fiz dessa forma. Eu estou passando por isso porque eu dei essa brecha, eu abri essa porta. E aí sim, Deus vai te exaltar. Diga graças a Deus. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé, vamos entrar na presença dEle. Ele vai te responder agora e vai trazer as bênçãos dEle sobre a tua vida. Feche os olhinhos, eleva seu pensamento à presença dEle. De olhos fechados, com o coração aberto, começa a colocar a tua vida diante dEle. Pai querido e Pai amado, nós entramos na sua presença agora, Pai. E muitas vezes, ó Deus, nós temos errado porque nós chegamos diante de Ti apresentando tantas coisas, Pai. Colocando diante do Senhor Jesus tantas razões pela qual nós não deveríamos estar passando por algo. E deixamos, ó Deus, de realmente alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez alguém esteja orando agora, Deus, e ela esteja dizendo, Pai, é verdade. Porque eu nunca vou diante do Senhor reconhecendo os caminhos, reconhecendo, meu Deus, as veredas pela qual eu optei. Mas agora, meu Deus, ela ora dizendo, Pai, me perdoa. Alguém está dizendo agora, Jesus, me ajuda. Pois se o Senhor não me levantar, Pai, o que será da minha vida? Alguém está dizendo, Jesus, se o Senhor não me abençoar, Pai, o que será de mim? Ah, meu Deus, o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, nós estamos agora clamando, invocando ao Senhor, colocando diante de Ti as nossas vidas, Pai. Então vai de encontro agora, meu Deus, a necessidade desse homem, a necessidade dessa mulher que está clamando. Talvez esteja alguém aqui passando exatamente por momentos complicados, Pai, enfrentando uma batalha na saúde, uma batalha no casamento. Talvez alguém esteja aqui passando, meu Deus, por um momento difícil financeiro, mas a sua palavra diz que aquele que te invocar seria salvo, Pai. Nós estamos invocando o Senhor agora. Eu me revolto agora contra todo o inferno. Eu digo agora Satanás, eu digo demônio, eu digo espírito causador deste mal. Vai soltando agora cada vida, meu Deus, nós pedimos a manifestação do seu poder neste lugar. Vai passando agora, Deus, dentro de cada vida, de cada casa, de cada lar, em cada área da vida dessa pessoa. Alguém que entrou aqui, meu Deus, com vício, com uma dependência. Alguém que está passando, meu Deus, por um aperto. Toca agora, Jesus, começa a libertar agora aquela pessoa dependente do álcool, da bebida. Meu Deus, essa pessoa que ela diz, Jesus, eu estou viciado. Jesus, eu estou possesso. Jesus, eu estou sendo, meu Deus, vítima deste mal. Alguém que está dizendo, Deus, eu tenho sido grosseiro. Eu tenho sido, Deus, uma pessoa má comigo mesmo. Ah, Pai, quando ela se humilha, o Senhor exalta. Então vai entrando agora, aonde esse demônio estiver pisando nessa pessoa, aonde o demônio estiver tocando, seja por causa de uma atitude
seja por causa de um erro, eu digo: sai agora, demônio, vai saindo agora. Deus, essa doença crônica, esse mal, essa maldição hereditária, Deus, essa pessoa já não dorme há um tempo, ela começou a ser dependente de remédios, ela começou a passar a ter dependência de remédios. Sai da vida dele agora, vamos, demônio. Essa pessoa que ela é inquieta, essa pessoa que não tem paz, meu Deus, ela não consegue ter paz momento nenhum. Eu estou repreendendo, eu estou dizendo: solta ela, maldito. Vai soltando a casa dele agora, vai tirando as tuas garras agora da saúde dele. Solta, solta a mente, solta os pensamentos, sai de dentro dela. Eu estou paralisando a tua ação, maldito. Eu estou quebrando a sua dependência, o seu domínio. Meu Deus, queima a doença agora, queima a enfermidade. Jesus, é aquele mal que está em oculto, é aquele pecado secreto no coração, é aquele sentimento maligno na alma dessa pessoa. Sai de lá agora, vai saindo agora, vai pegando aquilo que é seu, os teus males, as tuas maldições. Eu dou uma ordem dizendo: toda obra de Satanás, toda maldição, em nome de Jesus, sai, sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor venham agora. Alguém está orando agora, Pai, e alguém está dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Alguém está dizendo: Jesus, olha para mim agora. Fala para ele, igreja. Diga para ele: Jesus, tem liberdade na minha vida. Diga para ele: não deixe o meu eu, Pai, me atrapalhar de ser abençoado. Fala para ele: tira esse orgulho, Deus, que tem me afastado do Senhor. Tira, meu Deus, essa inclinação do mal. Quando você fala com ele, ele responde: perto está o Senhor de todos que invoquem verdade. Quando você é sincero diante de Deus, a resposta vem. O milagre dele começa a acontecer. Você começa a ver o Senhor te levantar, te tirar daquele caminho errado. Talvez você tenha que dizer: Deus, eu não deveria ter ido, eu não deveria ter passado, eu não deveria ter decidido. Eu não deveria, meu Deus, estar dessa forma. Quando você coloca a tua vida diante dele, o poder dele opera na tua vida. Tem liberdade agora, Jesus, para mudar a história dessa pessoa que está clamando. Nós cremos, meu Pai, no teu poder.